Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de outubro. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, rejeita petições contra Jair Bolsonaro no caso das adolescentes venezuelanas. Segundo o ministro, os pedidos de apuração se baseiam em matérias jornalísticas, sem provas suficientes para dar início à persecução criminal. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Por unanimidade, primeira turma do STF derruba o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. Plenário virtual do Supremo tem maioria para validar resolução do TSE, que agiliza as medidas de combate às fake news no processo eleitoral. E ainda, Ministério Público Federal cobra de municípios alagoanos vacinação contra sarampo e poliomielite para todas as crianças até 5 anos de idade. O ministro André Mendonça, do Supremo, rejeitou pedidos de parlamentares de oposição e advogados do grupo Prerrogativas para apurar possíveis crimes praticados pelo presidente Jair Bolsonaro em encontro com adolescentes venezuelanas no Distrito Federal. Os pedidos se referem a fatos narrados por Bolsonaro no YouTube, em que ele disse que pintou um clima ao encontrar as meninas na rua e que depois havia ido a uma casa onde outras adolescentes estariam se arrumando para ganhar a vida. De acordo com o ministro, as representações não foram acompanhadas de documentos, indícios ou meio de prova minimamente aceitável que demonstrem eventual ocorrência de práticas ilícitas. Ele também considerou que não cabe ao STF proferir juízo de valor em comunicações de crimes que têm natureza extrajudicial. Segundo o relator, no âmbito dos tribunais superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República. E, de acordo com o ministro, a PGR já tem ciência dos fatos. André Mendonça destacou que petições apresentadas no STF não têm conteúdo penalmente relevante, o que recomenda seu arquivamento. E a maioria dos ministros do Supremo negou o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que ampliou o poder da Corte no combate à desinformação no período das eleições. A norma foi publicada no último dia 20. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A resolução do TSE prevê que depois da decisão colegiada do tribunal de classificar uma notícia como falsa, o presidente da Corte Eleitoral pode retirar conteúdos idênticos das redes sociais. A norma também estabelece multa de R$100 mil por hora para quem não remover fake news e proíbe a propaganda eleitoral paga nas redes sociais 48 horas antes das eleições e nas 24 horas seguintes. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender trechos da resolução. O relator, ministro Edson Fachin, rejeitou a alegação de Aras de que a norma seria uma forma de censura do TSE. Segundo o relator, o controle judicial é exercido depois da publicação do conteúdo falso e está restrito ao período eleitoral. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, seguiu o voto de Fachin. Ele disse que tem repetido com insistência que liberdade de expressão não é liberdade de agressão a pessoas ou a instituições democráticas. O ministro Gilmar Mendes, do STF, esclarece que não se encontrou com o filho do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, num restaurante de Roma, conforme informação mentirosa divulgada na internet. O áudio e as fotos que circulam em diferentes redes sociais são falsos. Na verdade, Gilmar Mendes estava com juristas que participaram com ele de um congresso na capital italiana. E na foto de um jantar, o professor Sérgio Vitor foi apontado como filho de uma personalidade política brasileira. Segundo o ministro, se trata de uma fake news desesperada. Como parte do programa de combate à desinformação, a equipe de comunicação do Supremo denunciou 3 posts como notícias falsas. Para conscientizar a sociedade e evitar a propagação de fake news, a Corte lançou a série #Verdades do STF, onde informações falsas ou deturpadas atribuídas à Corte aos seus ministros são esclarecidas. Para acessar, basta digitar este endereço eletrônico que aparece aí na sua tela.
E por unanimidade, o plenário virtual da primeira turma do Supremo derrubou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. Ele deixou o cargo no dia 11 desse mês, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, foi relator de 2 ações sobre o caso. Uma em que se alega violação de foro por prerrogativa de função, já que Paulo Dantas não era governador à época dos fatos, e um habeas corpus que buscou a revogação das medidas cautelares contra Dantas. Barroso considerou que, em tese, haveria dúvida razoável sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para decidir sobre o afastamento, considerando o entendimento mais recente do STF sobre o tema. Como o afastamento foi determinado entre o primeiro e o segundo turno das eleições e Dantas concorre à reeleição, Barroso entendeu que o Judiciário deve evitar decisões que interfiram na disputa eleitoral. Deve-se considerar ainda que o afastamento cautelar do governador se deu entre o primeiro e o segundo turno das eleições por ele lideradas e sem contraditório. Vale dizer, o paciente reclamante não foi ouvido em momento algum. O Poder Judiciário deve ter cautela e autocontenção em decisões que interfiram no processo eleitoral no calor da disputa. A decisão de Barroso foi acompanhada pelos demais ministros da primeira turma. Paulo Dantas, governador de Alagoas desde maio de 2022, é investigado por suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um esquema de desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando era deputado estadual. Conforme os autos, os crimes teriam começado em 2019. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o desvio aos cofres públicos pode chegar a 50 milhões de reais. O ministro Barroso considerou que o caso era urgente em razão da proximidade do pleito eleitoral, que será no próximo domingo, e ressaltou que a decisão não impede o prosseguimento das investigações. Em uma outra ação, o ministro Gilmar Mendes também deferiu um pedido de liminar para proibir a adoção de medidas cautelares contra candidato a cargo do Poder Executivo desde os 15 dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao fim de um eventual segundo turno eleitoral. Gilmar Mendes determinou ainda o retorno do governador do estado de Alagoas ao cargo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo empregatício e condenou uma empresa ao pagamento de verbas trabalhistas à autora da ação. A questão foi levada ao Supremo por uma empresa de engenharia. Ela questionava a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que havia declarado a nulidade de contrato de prestação de serviços em que o beneficiário era sócio majoritário e havia reconhecido o vínculo de emprego de uma funcionária contratada como pessoa jurídica. O que foi alegado na ação proposta no Supremo é que, ao reconhecer o vínculo de emprego entre a autora do processo trabalhista e a empresa, bem como condená-la ao pagamento das verbas trabalhistas com o argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim, contrariou o entendimento mais recente do STF sobre o tema. No entanto, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, entendeu que a reclamação não era o meio adequado para se questionar a decisão da Justiça do Trabalho. Contra a decisão do relator foi apresentado um recurso, que foi julgado hoje pela segunda turma. O ministro Edson Fachin não acolheu os argumentos apresentados e manteve a decisão sobre o não cabimento da reclamação. Também afastou a alegação de suposta violação à súmula vinculante número 10, citada pelo autor. O que se constata é que o acórdão reclamado, à luz do conjunto fático probatório, concluiu pela existência de vínculo empregatício presentes os requisitos da CLT e não uma contratação de pessoa jurídica. Por isso, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, de modo que é imperioso o reconhecimento do não cabimento da presente reclamação. Esse é o tema da ausência de aderência ou de estrita pertinência, que esse tribunal já assentou diversas vezes entre a matéria que é discutida no ato judicial impugnado e aquela que foi deliberado por esse tribunal em processo paradigma, e isso torna inadmissível a reclamação constitucional. A segunda turma, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. No julgamento do agravo regimental
na reclamação número 53.685, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, confirmando a negativa de seguimento à reclamação. Ministério Público cobra de municípios alagoanos vacinação contra sarampo e poliomielite para crianças até 5 anos de idade. Assunto para o próximo bloco. Até já! As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. Isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. Em razão dos baixos índices de vacinação, o Ministério Público Federal recomendou que 102 municípios alagoanos tomem providências para vacinar todas as crianças até 5 anos de idade contra o sarampo e a poliomielite. O prazo é de 30 dias. A recomendação do MPF é para que os municípios apresentem os números com base no sistema de dados do Ministério da Saúde de crianças que não receberam as vacinas contra a poliomielite, causadora da paralisia infantil e também do sarampo. A partir deste levantamento, o MPF pede que as localidades elaborem um plano com as providências administrativas necessárias para que até o final do ano que vem, a meta estabelecida pelo governo federal de vacinar pelo menos 95% das crianças com idade até 5 anos seja alcançada. Outra recomendação é para que os gestores municipais também ajustem o horário de funcionamento das unidades de saúde e locais de vacinação de acordo com a dinâmica de cada população, principalmente para que os pais e responsáveis possam vacinar os pequenos fora do horário de trabalho. O MPF quer, inclusive, que cada município manifeste ao Ministério da Saúde e ao Estado de Alagoas as condições e insumos suficientes para alcance desses objetivos. Acidente ocorrido na vigência da liminar, que prorrogou o contrato, deve ser indenizado pela seguradora. Essa decisão é da terceira turma do STJ. O colegiado decidiu que uma seguradora deverá indenizar a beneficiária por sinistro que ocorreu durante o efeito de decisão judicial provisória que prorrogava a vigência do contrato de seguro de vida em grupo, a qual foi posteriormente revogada. A beneficiária da apólice de seguro de vida ajuizou a ação com o objetivo de receber indenização após o falecimento da mãe, que era segurada. Ela explicou que, embora a apólice tenha sido rescindida unilateralmente pela seguradora, a vigência contratual foi prorrogada por decisão judicial provisória e os valores referentes ao prêmio continuaram a ser pagos mensalmente. Em primeira instância, o juiz, entendendo que o sinistro ocorreu durante a vigência do contrato, julgou o pedido procedente. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, reformou a decisão. No recurso ao STJ, a beneficiária alegou que a seguradora cobrou e recebeu os valores do prêmio todos os meses, de maneira ininterrupta, desde o dia da contratação até a morte da segurada. Para o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, já que os valores dos prêmios foram recolhidos por mais de 10 anos e incorporados ao patrimônio da seguradora sem a devida restituição após a cassação da liminar, as obrigações decorrentes da apólice devem ser cumpridas sob pena de enriquecimento sem causa da companhia. Para o colegiado, os efeitos retroativos da revogação da liminar deveriam ter atingido todas as partes, de modo a evitar que uma tivesse vantagem sobre a outra. Mas não foi isso que se verificou no caso. Em outro julgamento, a terceira turma decidiu que não é necessária intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum. O caso julgado teve origem em ação monitória proposta por uma empresa de logística contra uma importadora. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a extinção da ação monitória sem resolução do mérito, por falta de comprovação de vínculo jurídico entre as partes. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa de logística alegou violação ao Código de Processo Civil. Ao negar provimento ao recurso especial,
A terceira turma destacou que a legislação não impõe o dever de intimar a parte para decidir se haverá ou não alteração do rito a ser seguido dali em diante. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o rito monitório se converterá em comum quando o autor dispor da faculdade de emendar a petição inicial com novas provas e também quando forem opostos embargos monitórios. Assim, segundo a ministra, não é necessário intimar a parte para que escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, já que isso é uma consequência direta de acontecimentos determinados em lei. Em nova sessão ordinária de julgamento, o Pleno do Conselho da Justiça Federal analisou 10 processos, todos de relatoria da presidente do CJF, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O colegiado aprovou a atualização do Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, observando o novo ciclo de planejamento estratégico da Justiça Federal para o período de 2021 a 2026. E também ratificou o Manual de Gestão de Portfólio dos Projetos Estratégicos da Justiça Federal. Aqui, todos os tribunais foram ouvidos durante a instrução deste procedimento normativo. Foi incorporada a sugestão, na sugestão uma abordagem mais adaptativa, enfim, para que se possa desenvolver de uma melhor forma, mais objetiva, e razão pela qual, tendo havido a participação de todos os tribunais, eu proponho a aprovação dos manuais e a revogação expressa da Resolução CJF 148 de 2011 e da Portaria CJF 23 de 2016, considerando que a matéria está sendo tratada de forma exauriente agora nesses manuais. O Pleno aprovou também o Guia de Gestão de Riscos do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O normativo objetiva auxiliar os gestores em identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. Outro processo de destaque tratou do regimento interno do Tribunal Regional da 6ª Região. O normativo foi submetido e aprovado pelo Conselho depois de ter sido chancelado pelo TRF6 no dia 6 de outubro. Na mesma sessão, o colegiado designou os juízes federais Caio Moisés de Lima e Leandro Gonçalves Ferreira, ambos da Seção Judiciária de São Paulo, para compor a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a TNU, no biênio 2022 a 2024. Os dois foram indicados pela presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A sessão também foi marcada por ser a última com a participação do ministro Marco Buzzi, que encerra seu mandato como membro do colegiado no próximo dia 8. O ministro Buzzi é um colega pelo qual eu nutro profunda admiração, respeito e pela sua excelência e gentileza no trato, competência na análise dos processos que estão sob sua relatoria, sua dedicação ao tribunal e às suas atividades acadêmicas. O vice-presidente do Conselho, ministro Og Fernandes, entregou uma homenagem do colegiado ao ministro Buzzi, em reconhecimento à sua dedicação à magistratura e à sua atuação pelo fortalecimento da Justiça Federal. Sempre que temos oportunidade de aprender, nós crescemos. E eu cresci tanto aqui com vocês, na Justiça Federal. Eu fui juiz estadual a minha vida inteira, tenho 41 anos de carreira. E, mais uma vez, com grande satisfação, e é sincera da alma mesmo, com grande satisfação e felicidade, porque minha vida é a magistratura, eu aprendi muito aqui com os senhores todos. A próxima reunião do colegiado será virtual e está agendada para ocorrer de 16 a 18 de novembro de 2022. A seguir, ministro Luiz Fux, do STF, recebe o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Voltamos em instantes. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações.
É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, recebeu esta noite em Brasília o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial na categoria Liderança Exponencial. Ele foi escolhido pelo trabalho na presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2020-2022. A premiação foi entregue a pessoas e instituições de destaque na área de tecnologia, gestão e novas metodologias no âmbito do ecossistema de justiça. A homenagem marca a abertura do ExpoJude, Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito, que vai até a próxima quinta-feira. Em Mato Grosso, o projeto Pauta Concentrada dos Juizados Especiais promove uma rodada de audiências de conciliação. É uma boa oportunidade para o consumidor resolver conflitos com empresas de telefonia, bancos ou concessionária de energia. Oportunidade de solução consensual e que seja satisfatória. Com este objetivo, o projeto Pauta Concentrada do Poder Judiciário de Mato Grosso vai realizar mais uma rodada de audiências durante o mês de outubro. A ferramenta vem sendo adotada nas conciliações dos juizados especiais desde 2021 e tem trazido resultados positivos. A ideia é envolver demandas de empresas de telefonias, bancos, concessionárias de energia, água, que estejam dispostas a fazer propostas ao consumidor. O modelo traz rapidez processual, praticidade e economia. Além disso, otimiza o trabalho de todos. Então há todo um clima ali, né, tanto dos poderes, dos colaboradores do Poder Judiciário ali envolvidos, como também do cliente que se sente mais envolvido ali com um tempo maior e mais possibilidade de discussão do assunto e entendimento ali das questões. A pauta concentrada foi implantada nos juizados especiais de Cuiabá e Várzea Grande, mas trouxe resultados tão exitosos que foi expandida para os juizados especiais de outras comarcas. É muito fácil acessar as salas de audiências. Basta entrar no espaço virtual do projeto Pauta Concentrada no site do TJMT, clicar no centro da tela em acesso a audiências e procurar a sala. E quem não tiver acesso à internet pode utilizar as salas passivas dos fóruns das comarcas. Uma equipe técnica estará disponível para orientar quem não souber usar a tecnologia. É uma audiência diferenciada porque as pessoas são convidadas e incentivadas, na verdade, a falar sobre o que aconteceu, sobre a situação. Então é um momento muito importante para as partes ter essa liberdade, esse momento de expor por elas mesmas o que foi que aconteceu. Então a gente percebeu uma melhor comunicação das partes com a própria empresa, né, com as empresas que participam. Há uma celeridade porque como as empresas vêm realmente preparadas para negociar, consegue-se chegar mais facilmente a um acordo e com isso o processo já termina, a pessoa já se tiver direito a alguma coisa já recebe imediatamente. Enfim, a situação que estava causando prejuízo para a pessoa, causando problemas para a pessoa, ela é resolvida mais rapidamente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assinou um termo de cooperação com o Poder Executivo e o Ministério Público e renovou por 5 anos a intenção de implantar e consolidar nas comarcas gaúchas o método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. 3 já estão em funcionamento no estado. A APAC é uma organização sem fins lucrativos cuja finalidade é recuperar os presos, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. A presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, foi a representante do Judiciário na assinatura do termo. A importância é nós darmos seguimento a um case de sucesso. O sistema APAC tem se evidenciado
de forma exitosa na reabilitação dos apenados. Representaram as outras instituições o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Marcelo Lemos Dornelles, e o Secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Rauschel, que representou o governo do estado no ato. Demonstra, né, a importância que é a parceria do poder público, das suas instituições, com a participação efetiva da sociedade, né? Porque quando a gente envolve a sociedade nesse processo de ressocialização, de reinserção social, a gente está conseguindo humanizar ainda mais esta relação. É o apoio à integração das instituições em relação a esse método, né? O apoio institucional e também o apoio logístico e estrutural. Então nós temos apostado nisso, acreditamos nisso, como mais um passo na porta de saída do sistema prisional, para que as pessoas efetivamente que de lá saiam e vão sair, que elas saiam em condições um pouco melhores. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você.